E esses são alguns fatos que poucos notaram em One Piece. Você já sabia cada um deles? Número 1. No episódio 188, Kalgara e Noland conversam com uma serpente bebê. Ela era filha da serpente gigante que Kalgara matou. Kalgara teve que eliminar essa gigantesca serpente. Mas a serpente bebê que eles estavam conversando também teve mais um membro da sua família eliminado por um dos dois. O Noland, quando chegou nesse local estranho, teve que eliminar uma serpente gigantesca, que era considerada um deus. Ela era a avó dessa pequena serpente. Sendo assim, eles eliminaram tanto a mãe quanto a avó dessa serpente. Os Shandias acreditavam que a serpente gigante era um deus, e Noland quebrou essa regra. Quando parte de Jaya foi lançada aos céus por uma corrente gancho, e centenas de anos se passaram, essa serpente apareceu de novo, 400 anos depois. Olha como ela cresceu! Na verdade, essa é a mesma serpente que engoliu o Luffy. Ela se chama Nola. Número 2. Klabautermann é um ser mitológico e é um espírito que se manifesta apenas em navios muito bem cuidados. Ele é a encarnação do navio e o Klabautermann de Going Merry foi capaz até mesmo de reparar o navio e também falar com os seus tripulantes. O último feito no navio foi se mover sozinho e resgatar os seus companheiros em uma última viagem antes de ser queimado. Número 3. O navio tribunal é um enorme navio do governo que geralmente é escoltado por outros 2 navios de guerra. Ele serve para julgar crimes de piratas ou até mesmo de cidadãos comuns. Assim como foi no caso do construtor Tom, ele foi julgado assim que o navio tribunal chegou ao Water 7. Número 4. Spandan tem o rosto coberto por uma máscara, pois ele foi atacado pelo Franky, que o deixou marcado pelo resto da vida. Para esconder as cicatrizes deixadas, ele usa essa máscara. 5. Aconteceram muitas coisas interessantes no episódio 208. A primeira foi o Luffy usar uma arma de fogo. O Luffy atirou com uma garrucha para iniciarem os jogos Dave Back Fight. Número 6. Ainda no episódio 208, o Chopper experimenta pela primeira vez o algodão doce. E esse se tornaria para sempre o seu alimento favorito. Número 7. Lá no início do anime, o Buggy está buscando um enorme tesouro em uma ilha em formato de caveira. Mas de onde ele tirou essa ideia? O Buggy ouviu falar desse enorme tesouro em uma ilha em formato de caveira lá no navio do Roger. E ele levou essa informação para a vida adulta. Mas o Buggy não presta atenção direito nas coisas. Ele fica distraído e absorve apenas parte das informações. Igual você na aula EAD, sabe? O Buggy estava procurando a segunda parte de Jaya, o Jardim de Cima de Skypiea, a ilha que era em formato de caveira e foi lançada aos céus. O grande tesouro se esconde dentro do olho da caveira, mas o Buggy nunca conseguiu entender isso, e ele estava tentando encontrar exatamente essa ilha para levar o tesouro de Jaya. Número 8. A madeira usada para construir o Sunny é de uma lendária árvore chamada Adan. O Franky disse que essa madeira só pode ser comprada no mercado negro, e ela é uma madeira extremamente resistente. Segundo a lenda, uma ilha foi totalmente destruída por uma intensa batalha, mas apenas uma árvore sobreviveu, a árvore Adan. Assim, de alguma forma, o Franky conseguiu comprar a madeira dessa árvore e fez o Sunny. A árvore Adan também é conhecida como a árvore tesouro. E o navio do Roger, o Ouro Jackson, também foi construído exatamente com essa mesma madeira. E ele foi feito pelo mentor do Franky, o carpinteiro Tom. Número 9. Luffy deu um banquete milionário. Na festa, após as batalhas de Enies Lobby contra a CP9, o Luffy deu uma festa com um churrasco open bar para uma multidão, incluindo 2 gigantes. Entre os convidados estavam monstros do mar, piratas, construtores navais, a família Franky, todo o desmanche e ainda várias outras pessoas aleatórias. Esse banquete custou mais de 100 milhões. E isso deixou a Nami extremamente irritada no capítulo 316. Número 10. No episódio 320, a Dona Kokoro explica para eles sobre o mistério do Triângulo de Florian. E automaticamente, o Luffy pergunta se lá eles vão encontrar esqueletos falantes. 17 episódios depois, conhecemos o Brook.
Número 11. Uma curiosidade interessante é que o Frank construiu o navio dos sonhos com a ideia de criar um leão. Mas por mais que ele tentasse, todas as pessoas à sua volta diziam que a proa do navio parecia com o sol. Além disso, o navio foi nomeado como Mil Sóis, Thousand Sunny. E o Luffy, por acaso, é o deus do sol, Nika. O nome do navio dos Chapéus de Palha, Thousand Sunny, significa literalmente Mil Sóis. E o Frank nunca conseguiu falar o nome que ele mesmo colocou no navio. Todo mundo o interrompeu e nós ainda não sabemos qual foi o primeiro e original nome desse navio. E existe um temor no governo mundial, da mesma forma que existe uma profecia de que o Deus do Sol Nika vai trazer um amanhecer para o mundo. E esse amanhecer vai ser com o seu navio Mil Sóis e o poder para fazer as pessoas sorrirem. Número 12. O ataque Black Hole do Barba Negra pode destruir completamente a superfície de uma ilha inteira em poucos segundos. Número 13. Quando a Nami foi na Ilha do Céu Skypiea, ela encontrou um Waver muito antigo, mas que ainda funcionava. Esse Waver é de séculos atrás. Ela levou essa máquina para o mar inferior e algum tempo depois o Frank usou a carcaça desse Waver centenário para construir o Mini Mary. 14. Em Thriller Bark, nós vimos o grande gigante Majin Ors, e ele estava em sua forma zumbi. Na cintura do Ors tem 3 caveiras de 3 gigantes que são usadas como enfeite no seu cinto. Os gigantes já são muito altos, e como esse monstro usa um cinto com 3 caveiras de gigantes que ficam até pequenos perto dele, dá para mensurar bem o tamanho do Ors, já que gigantes para ele não são coisas muito grandes. Número 15. O Ors era conhecido antigamente, na sua época, enquanto ele estava vivo, como transportador de ilhas. No passado, ele era capaz de arrastar um país inteiro e mover as ilhas dos seus lugares originais apenas usando a sua força bruta. Número 16. Ao ser apresentado, Duval usava uma máscara de ferro e era confundido com o cartaz de procurado do Sandy. Curiosamente, muitos episódios depois, nós descobrimos que o Sandy também usou uma máscara de ferro igual quando ele era criança, pois o pai do Sandy queria escondê-lo do mundo. Tanto Duval quanto Sandy compartilharam por algum tempo o mesmo cartaz de procurado e tiveram que usar máscaras de ferro para esconderem as suas identidades. Número 17. A ilha em que o Luffy treinou tinha ruínas de uma civilização antiga. Você consegue imaginar o quão poderosos eram os habitantes dessa ilha? Eles conviviam diariamente com animais selvagens que sabem usar haki. Número 18. As sereias e os sereios não comem carne de peixe, mas os tritões, sim. Eles são altamente carnívoros. Número 19. A princesa sereia Shirahoshi tem apenas 16 anos. Já o Vanderdecken, que está apaixonado por ela e quer se casar, tem já 35 anos. Número 20. O fato mais bizarro é que Shirahoshi contou para o Luffy no episódio 532 que tem 10 anos que ela foi marcada pelo Vanderdecken. Ou seja, a primeira vez que ele pediu ela em casamento, há 10 anos atrás, ele tinha 25 anos e ela tinha apenas 6 anos de idade. Isso é muito errado, Oda. E se inscreva para receber novos vídeos.